Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira do tempo do Natal após a Epifania do Senhor. E o texto de hoje se encontra lá em Lucas, no capítulo 5, versículos de 12 até o 16, que nos diz assim: Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou e Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões ocorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Amados irmãos e irmãs, existia um homem leproso. Naquele tempo, toda e qualquer doença ligada exatamente à pele geralmente era tida como lepra. E era uma doença que tinha problemas no quesito social e também no quesito religioso, uma vez que no contexto religioso se compreendia que essa pessoa não poderia se aproximar, do rito, da liturgia. Então, excluía a pessoa do ambiente religioso e do ambiente social porque era uma doença contagiosa, ninguém sabia como controlar. Então, tínhamos esses dois problemas. Jesus viu aquele homem e o homem também, obviamente, viu Jesus. E esse homem caiu aos pés de Jesus e disse: Senhor, se tu queres, tu tens o poder de me purificar. A expressão purificar é porque a lepra, mais do que apenas um problema de saúde pública, também tem a ver com o quesito ritual, como eu já falei para vocês. E é muito bonita a humildade desse homem. Em primeiro lugar, que esse homem já faz uma coisa que é muito absurda. Ele cai aos pés de Jesus. Todo leproso que se preze nunca chegaria perto de uma pessoa que está em completa saúde, porque eles, inclusive, costumavam andar com uma espécie de um chocalho, por exemplo, que eles batiam, para que o povo soubesse que um leproso estava prestes a chegar ali. E geralmente os leprosos ficavam em regiões à margem da cidade, uma espécie de uma vila dos leprosos, que eles ficavam longe do povo justamente por causa disso. E aí ele tem muita humildade, ele diz: olha, Senhor, se o Senhor quiser, tu tens o poder. É muito bonito, porque para quem conhece de Bíblia sabe que em muitos textos bíblicos, muita gente não acredita no poder de Jesus. Mas esse leproso entendeu quem era ele. Esse leproso, mesmo tendo essa doença, que o torna impuro no quesito religioso, ele tinha fé. A fé sendo exercida por alguém que muitos não davam praticamente nada. É importante a gente fazer esse apontamento, E aí o que acontece? Diz o texto, Jesus então estende a mão, toca nele e diz: eu quero, fica purificado. Então Jesus olhou a humildade e automaticamente Jesus disse que quer. E ele então se purifica e a lepra vai deixar. Mas por que ele fala assim? Não digas nada a ninguém. Esse é o chamado segredo messiânico. Sabe por quê? Muitas pessoas poderiam olhar para aquela cura e automaticamente interpretar Jesus como uma espécie de um curandeiro. Alguém que cura, alguém que liberta, alguém que faz milagres, alguém que isso, alguém que aquilo. E o fato de ter esse monte de alguém, o povo poderia seguir Jesus não por quem ele era. As pessoas iam começar a seguir Jesus pelo que ele poderia oferecer. Nada muito diferente de hoje, Quantas e quantas vezes nós seguimos Jesus não porque nós queremos parecer com ele, não porque nós queremos ser discípulos dele, mas porque a gente quer obter alguma coisa, algum benefício diante deste segmento. Amados irmãos e irmãs, temos que ter muito cuidado de não encarar Jesus como sendo uma espécie de um banco. Eu vou lá porque eu estou precisando de alguma coisa. Eu coloco a minha senha, que seria a oração, quando eu recebo eu sumo e só volto quando tiver uma necessidade de novo. Esse tipo de relação não é uma relação de amor, não é uma relação de discipulado, mas é uma relação de puro interesse. E amados irmãos e irmãs, depois ele diz: vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Jesus que obedece à dinâmica religiosa da época. Jesus, nesse momento, entendendo que tinha uma missão pela frente,
Ele entendia que nesse momento ele tinha que seguir rigorosamente tudo aquilo que o povo fazia para não chamar atenção, para evitar alguma coisa, né? E aí, infelizmente, claro, a fama dele vai começar a crescer. Mas Jesus, de repente, se retirava para rezar. Bem contrastante, né? Jesus poderia ficar junto da missão, mas Jesus ia para a oração. Por qual motivo? Jesus sempre entendeu. E ele também queria nos ensinar isso. De que de nada adianta muitas missões se nós não temos uma vida ativa também de oração. É preciso ter equilíbrio. É preciso entender que a nossa fonte é Deus. A fonte do gás na missão, a fonte da inteligência na missão, a fonte de uma estratégia na missão que eu vou ter, não são cursos que eu possa fazer. Não é um conhecimento intelectivo, sabe? Mas a fonte é uma relação com uma pessoa viva e real. E essa pessoa é o nosso Senhor. Amados irmãos e irmãs, será que a gente também tem se retirado quando a fama vem para sempre rezar? Será que a gente também tem se entregado à oração? Será que nós também temos buscado momentos de deserto, momentos de silêncio para se encontrar com o Senhor? Ou será que a gente já se tornou no modo automático, né? É muito serviço, é muita missão, é muito isso, é muito aquilo, é muito aquilo. É tanta reunião, tanta reunião, tanta reunião que a oração fica de lado. Tem reunião de igreja que parece mais uma reunião de uma ONG, né? de uma escola, de qualquer outra coisa. Porque nem sequer um Pai Nosso, o povo está querendo às vezes rezar. Não se lê um texto bíblico, não se faz um momento de silêncio. Será que de fato é isso que o nosso Senhor quer de nós? Será que é isso que de fato a palavra deseja para cada um de nós? Amados irmãos e irmãs, que aprendemos com Jesus isso, né? A sermos homens e mulheres da oração. E digo mais para vocês também, voltando para a parte inicial. Jesus não teve preconceito com aquele leproso. Jesus sabia, ele era totalmente ciente da impureza ritual que poderia chegar a acontecer depois dessa situação toda. Mas Jesus não estava se importando muito. Jesus rompia as barreiras. Porque ele compreendeu desde sempre que a sua missão aqui na Terra era exatamente, em vez de ficar construindo barreiras, era construir pontes. Especialmente diante daqueles que mais necessitavam. Será que nós, enquanto igreja, estamos construindo mais muros e barreiras do que pontes? Acho que vale a pena, à luz desse evangelho também, esta reflexão nesse dia de hoje. Amado irmão, amada irmã, espero que você tenha gostado desse estudo e desta reflexão. Eu te aguardo aqui no canal nos nossos próximos vídeos, para juntos mergulharmos e nos alimentarmos ainda mais da Palavra de Deus. Até mais.